E aí, amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma Acorda Brasil. Deixa eu colocar minhas redes sociais aí sim, você pode seguir a gente. Essa aí é a minha no Instagram, a próxima é da Dona Rachel e depois Facebook, a mesma coisa. Bom, gente, o ex-ministro e ex-juiz federal Sérgio Moro ontem foi antes de ontem, agora não sei, esses dias aí, ele foi anunciado a sua filiação ao partido Podemos e pelo a pompa, a circunstância toda do lançamento, eu acredito que ele será candidato a presidente da República agora em 2022, ano que vem, portanto. E atendendo a pedidos, eu gostaria de pensar alguns pontos dele, da sua fala, da sua apresentação, e a gente comentar um pouquinho aqui. Tá bom? Então, sem maiores delongas, vamos logo colocar o discurso do Sérgio Moro aqui para a gente escutar um pouquinho. E eu vou pausando e comentando aqui um pouco, tá bom, gente? Vou colocar aqui no meu Chroma aqui. Aos senadores, deputados, prefeitos, vereadores, servidores públicos e cidadãos em geral. Aos empresários e trabalhadores aqui presentes. Eu sei que muita gente veio de lugares distantes e com sacrifício. Eu confesso que estou um pouco ansioso quanto a falar hoje perante esse público. Eu não tenho uma carreira política e não sou treinado em discursos políticos. Alguns até dizem que não sou eloquente. E muita gente critica a minha voz. Vou dar uma pausa aí que eu acho que ele até deu uma melhorada, né? Porque a voz dele realmente é uma voz bem difícil de falar. Ele muda muito o tom da voz muito rapidamente, mas isso não vem ao caso, não tem importância. Não é claro que um presidente que sabe se colocar, que sabe se pronunciar é importante. Então, eu vou até dizer que tem sim importância, mas não é o ponto principal de um presidente da República. Vamos seguir em frente. Mas se eventualmente eu não sou a melhor pessoa para discursar, posso assegurar que sou alguém em que vocês podem confiar. Ele realmente inspira confiança, sim, baseado no que ele já fez, no que ele agiu, e eu vou já mostrar para vocês em mais detalhes. Vamos continuar. A vida pública me testou mais de uma vez, como juiz da Lava Jato e como ministro da Justiça. Vocês conhecem a minha história e sabem que tomei decisões difíceis. Isso é verdade. Inclusive, eu já falei até aqui nesse canal das dificuldades que deve ter sido quando ele era juiz federal em Curitiba, que ele foi juiz do caso da Lava Jato, onde ele teve que colocar pessoas riquíssimas, poderosíssimas atrás das grades, condenou essas pessoas e eu acredito que deve ter sido uma pressão muito grande. Vamos em frente. Que nunca recuei de nenhum desafio, nem repudiei meus princípios para alimentar ambições pessoais. Pronto, isso aí é uma coisa importantíssima que eu queria rapidamente falar, porque mais na frente a gente vai ver a história da possível ida dele ao Supremo Tribunal Federal, e isso foi uma coisa que Bolsonaro prometeu, inclusive tem vídeos no YouTube aí, vários vídeos dizendo exatamente isso. Ele tinha 22 anos de carreira na magistratura e ele então ia largar isso para ser ministro da Justiça, e na hora que abrisse uma vaga no STF, ele seria o indicado, o primeiro indicado ao STF. Não era para ter sido aquele ministro lá, o Marques, esqueci o outro nome dele, mas enfim, era para ter sido Sérgio Moro.
E aí o que aconteceu? Quando houve a confusão do filho do Bolsonaro, que estava sendo investigado no Rio de Janeiro, o presidente Bolsonaro queria tirar o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, e aí, hoje de manhã, no programa Morning Show, a Adriles e a Zoe estavam dizendo, mas é a atribuição do presidente, é a atribuição do presidente. Não, a atribuição do presidente tirar o superintendente da Polícia Federal, não. O presidente, ele cuida de níveis mais elevados, ele pode, por exemplo, o diretor da Polícia Federal, sim, mas o ministro da Justiça, como que vem, né, como o chefe imediato do diretor da Polícia Federal, precisa sim concordar, precisa sim ser consultado, o presidente não pode decidir de cabeça, não, eu quero porque quero botar isso aqui. O ministro da Justiça tem sim que ser chamado e escutar, meu amigo, quero fazer isso, o que você acha? Não é porque ele é o presidente, não é porque está na atribuição dele que ele pode tirar o diretor da Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal, e nomear outro, que ele não deve pedir orientação, pedir instrução ao ministro da Justiça, que é o superior imediato do diretor-geral da Polícia Federal e, por tabela, do superintendente estadual, no caso, Rio de Janeiro, que era onde estavam acontecendo as investigações do Flávio Bolsonaro, e o presidente queria tirar o superintendente do Rio de Janeiro, e tirou. Depois que o Moro saiu do ministério, ele tirou o superintendente do Rio de Janeiro, trocou o diretor-geral, enfim, fez tudo isso. E aí, nessa ocasião, a Carla Zambelli, através de uma mensagem de WhatsApp que foi mostrado, estava falando para ele, não, calma, não faça isso, aceite trocar isso aí, pense em setembro na sua nomeação ao cargo de ministro do STF. E aí a Zoe Martins, hoje de manhã no programa Morning Show, falando, o Sérgio Moro tinha assim, ambições políticas, como é que ele vai deixar o cargo de juiz federal para ser ministro da Justiça de um governo que depois que o governo acabar, o ministro da Justiça também acaba? Cara, que burrice! Ué, não, acho que não é burrice não, é mau caráter. É bonitinho, mas é mau caráter. Zoe, você é bonitinha, mas você é mau caráter. Olha só, a história, e isso aí não era segredo para ninguém. O juiz Sérgio Moro aceitou ser ministro porque, embutido nisso, havia uma proposta para ele assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Esse era o acerto que Bolsonaro desonrou, que Bolsonaro não cumpriu. E aí eu fico de cara, porque aquele slogan, aquela coisa toda de atrair os evangélicos, de atrair o povo que acredita na Bíblia para apoiá-lo, caiu por terra, porque essa mesma Bíblia diz que aquele que empenha a sua palavra, mesmo com prejuízo, mesmo com dano próprio, não volta atrás. Está escrito na Bíblia. Então, eu quero perguntar ao pessoal evangélico o que é que eles acham disso. Porque Bolsonaro prometeu, falou que ia dar a cadeira do STF para Sérgio Moro, e aí, não cumpriu. Vamos lá, vamos seguir adiante. Por isso, eu peço hoje atenção às minhas palavras, muito mais do que à minha voz. O Brasil não precisa de líderes que tenham voz bonita. O Brasil precisa de líderes que ouçam a voz do povo brasileiro. Voz bonita. Isso atrapalha um pouquinho mesmo, viu, né? Mas quem não se atrapalha, né? Eu quero contar um pouquinho para vocês sobre a minha história. Eu nunca fui um político. Eu fui juiz por 22 anos e me dediquei a fazer justiça aplicando a lei. Meu propósito sempre foi de ser justo com todos. Julguei casos de pessoas necessitadas
que procuravam a justiça por amparo assistencial. Depois, na área criminal, julguei processos de grandes traficantes de drogas, de ladrões de banco e também de pessoas que pagaram ou receberam suborno. Tudo para proteger as pessoas, as vítimas e o povo brasileiro. Fui juiz dos casos da Operação Lava Jato em Curitiba. Foi um momento histórico. Quebramos a impunidade da grande corrupção, de uma forma e com números sem precedentes. Isso é verdade. Julgamos e condenamos pessoas poderosas do mundo da política e dos negócios, que pela primeira vez pagaram por seus crimes. Mais de 4 bilhões de reais foram recuperados dos criminosos. E tem uns 10 bilhões previstos ainda para serem devolvidos. Aí agora eu quero saber o seguinte, como é que fica essa história dessa fortuna que foi roubada, porque se 4 bilhões já foram devolvidos, né? E tem mais uns 10 para serem ainda acrescentados a esse montante, como é que fica essa questão depois que o STF, cara, que absurdo, descondenou Lula? Quer dizer, isso é um absurdo, é uma vergonha, porque se o Lula foi considerado, né, livre dessa punição, a punição foi anulada por essa maracutaia que essa corja do STF fez. Então, os outros que foram condenados juntos com ele também têm direito de pedir o mesmo tratamento, que a lei é para todos. Se eles foram condenados juntos e Lula foi considerado que deveria ser descondenado, como é que fica a questão dos outros condenados? Como é que fica ainda esse dinheiro que foi, né, recuperado? E ainda mais, o Lula ainda teria direito a pedir indenização por danos morais, danos materiais, por ter ficado 2 anos, sei lá quanto tempo ele ficou de trás das grades. Mas isso é uma vergonha, é uma aberração. Esse nosso STF é uma corja. Espero que o Moro, agora na campanha, ele também se posicione com relação a isso. Isso nunca aconteceu antes no Brasil. Eu sempre fui O auditório está cheio, viu? considerado um juiz firme e fiz justiça na forma da lei. Na época, todos diziam que era impossível fazer isso, mas nós fizemos. Claro, com grande apoio da população brasileira. Eu, você, nós, todos juntos, mostramos que a lei se aplica para todos. Isso é verdade. Foi feito, sim. Mérito para ele. Em 2018, eu recebi um convite do presidente eleito para ser ministro da Justiça. Como todo bom brasileiro, eu tinha, em 2018, esperança por dias melhores. Como todo brasileiro, eu pensava no que nós havíamos presenciado nos últimos anos. Os grandes casos de corrupção sendo revelados dia após dia. Os pichulecos, as contas na Suíça, milhões de reais ou de dólares roubados. A Petrobras, nosso orgulho, a Petrobras, foi saqueada dia e noite por interesses políticos, como nunca antes na história desse país. Apartamentos forrados de dinheiro roubado em espécie e uma persistente recessão provocada pelos mesmos governos que permitiram tudo isso, com as pessoas comuns desempregadas e empobrecendo. Era um momento que exigia mudança. Eu, como juiz da Lava Jato, me sentia no dever de ajudar. Havia pelo menos uma chance de dar certo. E eu não poderia me omitir.
aceitei o convite e ingressei no governo. O meu objetivo era melhorar a vida das pessoas por meio... Eu lembro que, na época, ele inclusive até falou que era uma oportunidade de expandir o que foi feito em Curitiba, porque ali ele estava numa situação específica de um crime que aconteceu naquela esfera, e a ideia era ele expandir o combate ao crime em todas as áreas no país inteiro. E a gente vai já entrar em mais detalhes sobre isso. Vamos seguir adiante. De um trabalho técnico, principalmente reduzindo a corrupção e outros crimes. Conseguimos, de fato, em 2019, diminuir a criminalidade violenta e combatemos, para valer, o crime organizado. Cerca de 10 mil vidas brasileiras deixaram de ser ceifadas pelo crime neste meu primeiro ano como ministro da Justiça. Tem uma bagagem a mostrar, né? Combatemos com afinco o crime organizado. Isolamos, por exemplo, em presídios federais, as lideranças das gangues mais perigosas do país. Ninguém combateu o crime organizado de forma mais vigorosa do que o Ministério da Justiça durante a minha gestão. Isso é verdade. Eu lembro de vários bandidos perigosos, líderes de facções que foram transferidos para longe das suas bases, né, de operação, para presídios onde eles não conheciam a direção do presídio, não, os agentes penitenciários, os guardas, porque uma das coisas que acontece muito no Brasil é a corrupção dentro das cadeias. Os guardas, os policiais, enfim, os agentes penitenciários, eles criam laços com esses bandidos e, aos poucos, começa a minar, né, o que seria o zelo pela coisa levada a sério, e aí começa a entrar celular dentro da cadeia, começa a entrar um monte de coisas, né? Começa a sair instruções, ordens para os bandidos que estão na rua, dos líderes que estão presos, e a gente tem visto isso direto. E o objetivo do ministro Sérgio Moro era quebrar essa linha, né, de conduta, esse tipo de comportamento que havia, e transferir os líderes das facções para outras regiões remotas, onde eles não iam ter esse tipo de atitude, né, de atividade com os seus comandados que estavam eventualmente nas ruas. E isso realmente foi feito. Palmas para ele. Vamos lá, vamos seguir adiante aqui no discurso. Até quem não gosta de mim reconhece isso. Verdade. Disseram que reduzir os crimes no Brasil e combater o crime organizado era impossível, mas nós fizemos. Verdade. O meu desejo era de continuar atuando como ministro, em favor dos brasileiros. Infelizmente, não pude prosseguir no governo. Quando aceitei o cargo, não fiz por poder ou prestígio. Eu acreditava em uma missão. E a Queria combater a corrupção. Era de dar carta branca para ele. Essa era a proposta. Jair Messias Bolsonaro, presidente eleito, falou a si mesmo: ele terá carta branca. Mas para isso, eu precisava do apoio do governo. E esse apoio foi negado. Verdade. Foi boicotado, na verdade, né? O Sérgio Moro sofreu um boicote do presidente da República quando estourou o escândalo das rachadinhas envolvendo Flávio Bolsonaro. E eu já falei sobre isso várias vezes nesse canal. Eu entendo que, como pai, o desejo, né, de qualquer pai que ama o seu filho é de
de ajudar, de apoiar, de estar do lado, mas o presidente da República não pode trocar essa visão de forma alguma, porque, em primeiro lugar, não pode vir a sua família, seus filhos, tem que vir o interesse geral da nação, uma coisa com lisura, com correção, com honestidade. E aí o que foi que aconteceu? Olha só, o pacote anticrime que Sérgio Moro enviou para o Congresso, e o Sérgio Moro, eu achei interessante que ele veio trazendo uma proposta de, seguindo as regras vigentes, eu sempre falei isso aqui no canal, você não pode quebrar uma lei porque você não gosta da lei. Você tem que propor mudar a lei, mas enquanto a lei está valendo, você tem que seguir a lei. E ele, no combate à Lava Jato, seguiu a lei. Ele, como ministro da Justiça, seguiu a lei, mandou uma proposta para o Congresso Nacional para endurecer contra o crime. Eram medidas contra o crime que, chegando no Congresso, a gente sabe como é que o Congresso é composto de pilantras, na sua grande maioria. Esse programa, né, esse projeto de lei do ministro Sérgio Moro foi desconfigurado, foi alterado de forma imoral por homens que não zelam pela conduta correta. E aí, olha só, foi incluído nesse projeto uma história de um tal de juiz de garantias, e essa proposta foi feita por um deputado do PSOL, um partido super esquerdista. E aí eu começo a ficar assim, cara, você não está dizendo que o Bolsonaro é um presidente conservador de direita? E como é que você agora está me explicando o fato de que uma emenda proposta por um deputado do PSOL, Marcelo Freixo, que cria um outro juiz para confirmar uma prisão de um bandido, de um criminoso, de um corrupto, de um cara que já foi comprovado, que já houve provas, já teve um processo, está aqui tudo direitinho. Aí o primeiro juiz diz, esse cara é culpado, ele tem que ficar 5 anos na cadeia, 10 anos na cadeia, o que seja. E aí, não, peraí. Depois dessa primeira sentença, vai ter um segundo juiz para confirmar ou não. É como se tivesse o VAR. Chama o VAR, né? Isso é um absurdo, cara. Isso não tem cabimento um negócio desse. E aí, Bolsonaro, ao invés de riscar essa alteração que o Marcelo Freixo introduziu no pacote do Moro, ele aceitou. Ele sancionou. Quer dizer, quando um presidente sanciona uma lei, ele está dizendo, na verdade, o seguinte, eu concordo com isso. A única explicação que eu vejo para que Bolsonaro tenha concordado com isso é porque o filhinho dele estava na iminência de cair na condenação. E possivelmente ele também, porque depois das investigações que foram caminhando, foi-se descoberto que a ex-mulher teve imóveis, movimentou milhões, que tem uma história, uma confusão tão grande, e esse é outro problema. Por que não se esclarece logo essa história? Não, ao invés de se esclarecer, está se criando cada vez mais impedimentos. Recentemente, agora, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou que o juiz que estava analisando o caso do Flávio Bolsonaro não era o juiz competente para analisar. Vamos cancelar tudo e começar tudo do zero. Você está vendo que é o mesmo procedimento que o Lula adotou? É a mesma coisa. Não era para ser diferente? Não era para agir com outro tipo de procedimento? Será que você que continua apoiando o Bolsonaro não consegue ver que tem alguma coisa errada nisso? Como é que o cara que chegou no governo prometendo fazer as coisas de forma diferente está agindo da mesma maneira como aquele que ele diz que está combatendo, porque senão o PT volta, senão o PT volta, senão o PT volta. Não faz sentido. A mesma coisa que o Lula fez para se livrar do juiz Sérgio Moro, da condenação imposta pelo juiz Sérgio Moro, o Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, está tentando com unhas e dentes para não responder por seus atos quando ele era deputado estadual. Vamos seguir adiante aqui, gente.
Quando eu vi meu trabalho boicotado, boicote, quando isso foi mesmo. quebrada a promessa, Quebrada a de que o promessa. governo combateria a corrupção. Aí eu fico me perguntando, cara, quem que traiu quem, bicho? Porque hoje estava lá aquela gralha ambulante no programa da Jovem Panos, dizendo que o Sérgio Moro é um traidor. O Sérgio Moro é um traidor! E a outra lá, a bonitinha, mas ordinária da Zoe, Sérgio Moro é traidor. Quem traiu quem, cara pálida? Quem é traidor é Jair Messias Bolsonaro. É ele que é o traidor nessa história. Foi ele que prometeu carta branca e não deu. Foi ele que disse que o ministro Sérgio Moro podia agir com liberdade e não fez. Foi ele que puxou o tapete do Sérgio Moro. Foi ele que sancionou a emenda do ministro, do deputado Freixo. Foi ele que fez tudo. Sancionou coisas para dificultar processos de delação premiada. Você está vendo como há um padrão nas condutas do Jair Bolsonaro, do presidente da República, no sentido de dificultar o combate ao crime. Há um padrão, há uma postura continuada de atitudes, de gestos que visam dificultar o combate ao crime. Acorda! Não é possível que você não consegue ver isso, rapaz. Mas adiante aqui, que eu não quero que esse vídeo fique sem proteger quem quer que seja, continuar como ministro seria apenas uma farsa. Nunca renunciarei aos meus princípios e ao compromisso com o povo brasileiro. Não existe nenhum cargo que valha a alma de uma pessoa. Pronto. Palmas. Porque é exatamente isso. A Carla Zambelli chegou para ele e dizendo: faz o seguinte, segura aí, deixa ele mudar o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Em setembro você vai ter um cargo vitalício na mais alta corte do Brasil, você vai ser poderoso, você vai estar lá em cima. Nunes Marques, lembrei agora o nome do ministro do STF, que foi nomeado por Jair Bolsonaro. Foi indicado por Jair Bolsonaro, quando, na verdade, essa vaga era para ter sido do Sérgio Moro. Então, olha isso que ele está dizendo: nenhum cargo vale a alma de uma pessoa. Quer dizer, você vender sua alma ao diabo, você corromper seus próprios valores, aquilo que você acredita, aquilo que você tem como realmente algo digno de uma conduta por causa de um cargo, você, na verdade, é um merda. E isso Sérgio Moro mostrou que ele não é. Porque ele disse: não, eu não quero saber de cargo, eu não quero saber de ser ministro do STF para acobertar esse tipo de palhaçada que estão tentando fazer, né, no Rio de Janeiro. Se tem que investigar Flávio Bolsonaro, que se investigue de verdade. Não pode ser assim, não pode misturar as coisas. Vamos adiante. Depois que eu saí do governo, eu precisei, como a maioria do povo brasileiro, buscar um emprego, a fim de ganhar a vida. Eu precisava trabalhar. Nunca enriqueci como juiz ou como ministro. Tenho uma família para cuidar. Recebi um convite para trabalhar no exterior e aceitei. Eu acreditei que ficar longe por um tempo me ajudaria a refletir melhor sobre o Brasil. Estava cuidando da minha vida privada, longe dos olhos do público e da imprensa. Mas via com extrema preocupação o desdobrar dos fatos desde a minha saída do governo. Mesmo fora do Brasil, nunca deixei o país longe de meu coração. Estamos no final de uma pandemia que afligiu o mundo,
só no Brasil deixou mais de 600 mil vítimas. Vi consternado o crescer do número de vítimas e a desolação das famílias. Não há um brasileiro ou uma brasileira que não tenha perdido alguma pessoa querida, um parente ou um amigo. Não há um verdadeiro brasileiro ou brasileira que não tenha se emocionado com essas perdas. Aproveito aqui o momento para registrar meu pesar por todas as vítimas e por aqueles que sofreram com a perda delas. Essa é uma atitude diametralmente oposta ao que o presidente Bolsonaro tomou ao ser indagado por um repórter dizendo que, olha, a gente já está com os números de mortos igual ao da China, o que você tem a dizer com isso? Ele, e daí? E daí? Ele demonstrou um total descaso, um total desprezo com a vida humana. Isso é lamentável, eu já falei também sobre isso. O presidente da República não pode agir assim. Até onde eu sei, Jair Bolsonaro nunca foi em nenhum hospital onde tem pessoas se tratando, tentando, o que tinham, né, que estavam tentando se livrar dessa enfermidade. Ele nunca foi no laboratório de pesquisa. No início, desdenhou de vacinas. No início, todo mundo que começava a se projetar nessa briga contra a vacina, né, que possivelmente poderia ter aspirações de concorrer à presidência da República no futuro, automaticamente se transformou em inimigo do presidente da República, e isso é impossível de se conceber, é uma coisa de louco, bicho. Você colocar uma ambição política de reeleição na frente de uma situação horrorosa como foi essa pandemia, como está sendo ainda no mundo, que o mundo ainda não está livre disso, mas é lamentável que um presidente da República tenha esse tipo de postura, ao invés de... Ele podia ter falado qualquer coisa. E, aliás, o governo estava fazendo alguma coisa. Estava mandando dinheiro para os estados, estava agindo de acordo com a determinação do STF, e ao invés de bater de frente com o STF por causa disso, ele era para ter dito, não, olha, os governos estaduais e municipais estão tomando a frente da batalha contra a pandemia e nós estamos dando todo o suporte. O governo federal está mandando dinheiro, e realmente estava mandando dinheiro para os estados, mandou bilhões e bilhões para serem combatidos. Ele podia ter dito isso, olha, lamentamos, estamos fazendo o que a gente pode fazer, a gente está correndo para correr, a gente está correndo e se esforçando para minimizar os resultados dessa situação horrorosa. Podia dizer qualquer coisa, jamais o e daí no socorveiro, sabe? É uma atitude de um cara que não tem o mínimo de sensibilidade com o sofrimento de milhares e milhares e milhares de pessoas. Aproveito também o momento para endereçar minhas homenagens aos médicos, enfermeiros e cientistas, que foram os verdadeiros heróis e colocaram muitos sua vida em risco para salvar a de outros. Também não lembro de nenhuma manifestação do presidente da República nesse sentido, de chegar e dizer, olha, eu quero homenagear aqui os nossos profissionais de saúde, eles são heróis, eles é que contam com isso. Gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Chegou aqui meu lindo filho, Daniel, a gente vai assistir agora um negócio juntos aqui. E eu volto a com um novo vídeo, a continuação, talvez. Vamos ver se a gente consegue fazer a continuação. Eu tinha marcado com ele, hoje é feriado aqui no Canadá, e ele veio para cá para a gente ter uma atividade juntos aqui. Tá bom, gente? Beijo a todos, segue a gente aí, se inscreve no canal se você não é inscrito. A gente volta aqui a qualquer momento com mais um vídeo, tá bom, gente? Um abraço, tchau.